Quantas vezes você não ouviu a história daquela família que não quis que seu filho saísse de casa com medo que alguma coisa acontecesse a ele? Se é que isso não acontece diretamente com você. A preocupação hoje em dia com a violência no meio da rua levou um grupo aqui no Rio de Janeiro, o Fórum Permanente de Defesa da Vida contra a Violência, a organizar um grande debate sobre a questão do medo. Nesse debate se coloca evidentemente a situação social em que vivemos, mas a questão do medo, como é que fica? Afinal de contas, o que é ter medo? Desde quando o homem tem medo? O que é isso? Para exatamente discutir esse aspecto, o medo, nós trouxemos aqui alguns especialistas que certamente vão poder contribuir para o nosso conhecimento maior do assunto. Começo apresentando para vocês o Ailton Farias, que é terapeuta de família e casal. Ao lado do Ailton, a Eliane Falcone, terapeuta comportamental e professora da UERJ. E, por final, o Márcio Versiani, psiquiatra do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, e o Márcio já frequentou o nosso Tome Ciência numa fase anterior, quando fazíamos reportagens, e uma das reportagens foi sobre a fobia social, um trabalho que o Instituto de Psiquiatria vem fazendo em acordo até com faculdades do exterior. Eu perguntaria, Márcio, aquela questão da fobia social que vocês tratavam, a gente pode considerar que esse medo da violência já se transformou numa fobia geral, mais do que social? Não exatamente, quer dizer, o meu enfoque aqui vai ser completamente diferente do enfoque sociológico, porque o meu enfoque é um enfoque médico. Nos últimos 5 anos, 6 anos, houve uma revolução na psiquiatria, no sentido de identificar quadros de ansiedade relacionados com medo, dentre eles os principais, a doença do pânico e a fobia social. E esses quadros, quer dizer, são considerados hoje com base em inúmeras pesquisas biológicas, clínicas, epidemiológicas feitas na população, quer dizer, examinando grupos de pessoas nas comunidades, etc. E esses quadros são considerados como doenças de origem biológica, ou pelo menos com uma predisposição biológica. É óbvio que os fatores ambientais também influem, é óbvio que os fatores psicológicos também influem, mas o que está demonstrado é que na doença do pânico, que se caracteriza por crises agudas de ansiedade, sem motivo aparente, espontâneas, com falta de ar, taquicardia, o coração dispara, a sensação de pânico, sensação de morte iminente, a pessoa sai correndo, procura um pronto-socorro, pelo menos no início da doença. E no caso da fobia social, a pessoa tem essas crises de ansiedade toda vez que ela é confrontada com um encontro social, seja com um estranho, seja ao assinar alguma coisa na frente de uma pessoa estranha, seja ao falar em público, etc. Então, esses quadros na psiquiatria, que antes eram considerados como manifestações inespecíficas de ansiedade, eles agora não. São considerados doenças bem caracterizadas e, mais importante do que isso, há toda uma base hoje científica demonstrando que há alterações neuroquímicas a nível de receptores no cérebro que justificam essas alterações e, mais do que isso, o tratamento medicamentoso corrige esse tipo de manifestação e tem produzido resultados espetaculares em termos de eficácia. Eu não estou querendo dizer aqui, já para evitar grandes polêmicas ou para provocá-las, que a psicoterapia não seja importante. Ela é importante, ela também tem um efeito comprovado, porém, o tratamento medicamentoso nesse tipo de quadro clínico, veja bem, não é um medo social, é um quadro clínico, é uma doença, é uma ansiedade, é um medo irracional, ao contrário do medo do carioca sair de noite na rua, que é um medo racional, e para isso não tem remédio, não tem tratamento medicamentoso, e acho eu que também não tem psicoterapia.
Enfim, esses quadros médicos hoje estão muito bem identificados e isso foi uma revolução muito grande na psiquiatria. Bem, o Márcio colocou aí, resumiu essa visão do trabalho. Eu me lembro que da outra oportunidade nós chegamos até a mostrar alguns casos dessas pessoas que realmente não assinavam um cheque na frente dos outros e tal, conseguimos comprovar isso. Mas afinal de contas, o que é o medo? Eu pediria, Eliane, como é que a gente poderia definir, né, o medo em si? Quer dizer, ele é uma manifestação que vem dos primórdios humanos? O medo em si é uma emoção natural e necessária aos seres humanos e aos seres vivos. Sem o medo, nós morreríamos, não é? Se todos estivéssemos aqui conversando e soubéssemos que isso aqui estaria pegando fogo e não tivéssemos medo, nós morreríamos aqui queimados. Então, evidentemente, o medo é uma emoção necessária à nossa sobrevivência. É claro que, de acordo com a intensidade desse medo e com a relação, né, estabelecida pela pessoa de uma situação que não provoca um dano real e uma emoção exacerbada que leva a pessoa a evitar situações e a fugir de situações, então aí esse medo passa a ser inadaptativo e passa a ser problemático, uma vez que a pessoa vai sofrer consequências muito mais nocivas na vida dela. Eu compartilho em parte com a opinião do Versiani em relação às explicações que ele deu em termos de ansiedade, pânico e fobia social, etc. Principalmente no que respeita à fobia social, quer dizer, pesquisas têm demonstrado, do ponto de vista de uma abordagem cognitivo-comportamental, que o modo como uma pessoa pensa ou como ela encara uma situação determina a sua emoção e o seu sentimento. Então, por exemplo, diante de um fato concreto, de um barulho, se eu penso que existe um ladrão e que então eu tenho que me salvar, a minha emoção vai ser compatível com isso e o meu comportamento também. Da mesma maneira que se eu penso que foi apenas algum objeto que caiu, coisa do gênero, eu realmente não vou ter uma emoção nesse sentido. Então, o que acontece é que realmente a ansiedade, né, a ansiedade social, tem sido explicada também do ponto de vista cognitivo. Quer dizer, o indivíduo que manifesta a ansiedade social, e no caso da fobia social, que seria uma situação extrema, né, ele tem preocupações com o que os outros vão pensar acerca dele, com o que tem medo de ser rejeitado e tudo mais. E essas consequências fazem com que esse indivíduo passe a evitar situações sociais. E essa evitação favorece a que ele mantenha o problema e que esse problema se torne cada vez pior. Então, experiências também têm demonstrado que trabalhos de grupo, treinamento de assertividade e de habilidades sociais são efetivas. No caso dos indivíduos que apresentam fobia social, é necessário que eles passem primeiro por um processo individual para depois, então, participarem de um trabalho de grupo. Né? Então, só um momentinho. Então, a questão fisiológica, quer dizer, a questão neurofisiológica, quer dizer, é importante ser considerada e, a meu ver, eu acho que seria interessante um trabalho integrado, né, que traria. Agora, a questão de que se é médico, se é doença, se é psicológico, claro que é tudo isso, né? Quer dizer, não considero que seja uma doença absolutamente, quer dizer, não existe um embasamento nesse sentido. Isso ainda é uma questão discutível. Tá. Né? Antes da gente aprofundar a discussão, até porque recentemente se travou no Jornal do Rio uma discussão sobre esse caráter, se trata com remédio a questão psicológica ou se trata com terapia a questão psicológica, eu ainda preferia ficar um pouco mais ainda na questão da origem do problema por enquanto. E perguntaria para o Ailton a respeito exatamente daquele tipo de coisa que eu coloquei na abertura, uma relação de preocupação tão grande que já tem alterado até a relação, e você é especialista na questão de família e casal, entre as pessoas no pequeno grupo, né? Aquele negócio de não deixar o filho sair, trata ele como bibelô e certamente isso vai trazer problemas futuros. É uma coisa que você tem observado no teu trabalho, quer dizer, essa questão social que, como disse o Versiani, não tem remédio farmacológico nem terapêutico, mas sim remédio social, mas ela está influenciando a esse ponto, né, nas pessoas, nas famílias, essa preocupação? Não sei, acho que influencia todo mundo, né? Não só as famílias, a nós todos, né? Nós ficamos influenciados pelo medo, né? O medo, como disse aqui Eliane, né?
eu acho que é fator de sobrevivência. Se a gente não tivesse medo, tivesse medo da morte, a gente não viveria, né? Agora, eu entendo o medo dentro de uma questão relacional, né? Como você colocou dentro da família. Como é que funciona o medo dentro da família, né, para a organização familiar? Da mesma maneira, na sociedade, como é que funciona o medo social para a organização de um aparato protetor da sociedade em relação a esse medo? Eu penso desse ponto de vista, do ponto de vista relacional. A que o medo, qual é a função do medo? Função no sentido matemático do medo, né? Quer dizer, que está em relação a alguma coisa. A gente não tem medo de nada, a gente tem medo de alguma coisa, né? Que está em relação a alguma coisa. E essa coisa provoca na gente uma outra coisa, né? Quer dizer, se um filho tem medo dentro de uma família, ele evidentemente vai provocar dentro da família um sentimento maior de proteção. E o que é que isso significa dentro da família ou dentro desse grupo social? Eu poderia só complicar um pouco mais, dizendo que ainda existiria, nesse caso aí da família, a relação do medo à autoridade do pai também, né? Que aí é um outro medo. Ou uma maneira de reafirmar a autoridade do pai, né? Aí a gente precisava entender como é que funciona, qual é a relação estabelecida entre a autoridade do pai, ou a autoridade da sociedade, a proteção policial, e o medo e a violência que as pessoas sentem. Essa relação que é o meu enfoque. Tá. Né? Deixa eu aproveitar esse ponto, passar aqui para o VC numa questão voltada, quer dizer, localizada, a existência do medo e a inevitável situação do medo. Você coloca que há um ponto que isso é um distúrbio tratável, né? E até por remédio. Qual seria, portanto, o limite entre o medo normal e o medo que você já considera doença? Essa distinção entre o medo normal e o medo patológico, quer dizer, ela tem sido feita basicamente hoje a partir de uma série de instrumentos diagnósticos que tentam objetivar, operacionalizar esses diversos graus de medo, né? Quer dizer, por exemplo, se a pessoa está no jardim zoológico, a jaula abre, o leão sai correndo, a pessoa vai ter coração disparado, suores, vai ficar apavorada. Isso é obviamente um medo normal, não há dúvida, não? Se a pessoa vai... Se for o leão do imposto de renda, se for o leão do também. imposto de renda, então nem se fala, né? O nosso amigo lá da Polícia Federal nem se fala. Agora, digamos, se a pessoa vai falar também para um público de 400 pessoas sobre um assunto de fundamental importância e nessa fala o emprego dela depende dessa fala. Então é muito provável também que ela tenha uma série de reações de ansiedade. Já no extremo oposto, o indivíduo que chega num botequim onde ele não conhece ninguém está olhando para ele não consegue tomar um cafezinho. Por quê? Porque ele acha que os outros estão olhando para ele começa a tremer, tem uma crise de ansiedade extrema, o coração dispara, sua, passa mal. Se ele vai assinar um cheque comum num banco na frente de desconhecidos, ele também não consegue fazer isso. Então, os critérios básicos para distinguir o medo racional do medo irracional lidam com dois aspectos. Número um, sintomas. Quer dizer, no medo racional, a pessoa, em geral, não tem tantos sintomas. Ela tem a sensação subjetiva de medo, mas ela não tem suores, não tem coração disparando, não tem alterações gastrointestinais, ela mantém um controle, digamos. Até. Outro aspecto fundamental, no medo racional, esse medo ele segue uma curva assim, quer dizer, ele tem um pique de início, depois ele decai, na medida em que a pessoa se acostuma com a situação. No medo patológico, não. Ele se mantém no alto e às vezes tem até outros piques. Quer dizer, o indivíduo que tem fobia social, por exemplo, ele pode falar em público 400 vezes que
Na 401, ele vai ter o mesmo tipo de reação. Ele não se acostuma. Nós temos lá na universidade professores, inclusive, que dão aula há 10 anos e continuam tendo essas crises de ansiedade, apesar de 10 anos de prática de aula. Isso é uma outra característica. Então, há uma curva de manifestações ao problema da gravidade, do grau de limitação que esse medo representa, e fundamental, na minha opinião e de vários, é o problema dos sintomas. Quer dizer, o medo irracional gera sintomas físicos muito ricos, enquanto que o medo racional não. Sim, Quer dizer, posso arguir você? Quer dizer, quando você diz que um leão foge da jaula, né, num zoológico, e esse perigo do leão fugindo da jaula vai provocar em mim disparo do coração, vai provocar sudorese, vai provocar arrepios, vai provocar... Isso são sintomas. São sintomas iguais àqueles que a pessoa sente quando tem um medo do leão do imposto de renda, por exemplo, ou de outro medo que você colocou como irracional. Os sintomas são os mesmos. O processo fisiológico O processo fisiológico é o mesmo. O processo fisiológico não é exatamente o mesmo, não. Embora um seja compreensível e o outro não. A diferença é a duração. E a relação com o fator estimulante. Quer dizer, a relação com o fator estimulante. Inclusive a questão da intensidade, duração e a relação. Enquanto que no medo irracional, você tem uma duração maior, uma intensidade maior e um grau de limitação maior. E o grau, o que a gente fala de irracional, é irracional por quê? Porque, digamos, do ponto de vista psicanalítico, você pode compreender isso a nível inconsciente. Do ponto de vista também da teoria do comportamento da Eliane, você pode compreender isso. Mas não é minha, embora mas, compartilhe. enfim, do ponto de vista biológico, e isso é óbvio que isso é uma parte da questão, eu concordo plenamente com a Eliane, isso é uma parte da questão. Agora, a gente tem que estudar o ser humano, infelizmente, do ponto de vista científico, por partes, não no tratamento do caso individual. Ninguém é uma doença ambulante. O indivíduo, quando chega no consultório, seja do psicanalista, do behaviorista ou do psiquiatra, ele é uma coisa inteira. Porém, do ponto de vista da ciência, a gente tem que caminhar por partes. A gente não pode ajuntar tudo de repente. Então, o que é que ocorre? Há hoje toda uma teoria que inclusive já localiza um centro bioquímico do medo no cérebro, que seria o locus coeruleus, que é responsável por 50% da descarga de noradrenalina no cérebro. Há uma série de testes bioquímicos, tipo injeção de oimbina, injeção de cafeína, injeção de beta-carbolinas, injeção de uma série de lactato de sódio, etc., de uma série de substâncias que produzem reações de pânico e medo, ativando esse centro do medo, que seria o nosso reloginho bioquímico do medo. Esse reloginho, é óbvio, ele tem uma história filogenética, ele vem dos animais. Quer dizer, um cachorro, quando tem medo, ele se apavora e ele foge ou luta. E no homem, inclusive, um grande problema que provavelmente gera muita fobia social, o que é? Que o homem não pode agir feito cachorro. Ele não pode fugir ou lutar. Eu só estou um pouco preocupada com o tempo e eu tenho algumas coisas para colocar e tenho medo que eu não tenha tempo para colocar. E que eu acho que é importante também, né? Isso a gente tenta dar um jeitinho. Isso, então tá bom. Uma das coisas se refere à questão do estudo científico inegável. É fundamental que o estudo seja realmente científico e que existam evidências experimentais que comprovem as afirmações, né? Sem dúvida alguma. Em relação à questão do processo fisiológico, quando eu perguntei qual seria a diferença, você coloca a diferença em termos de uma continuidade, de uma persistência da ansiedade, ainda que sob uma situação de confrontamento. Isso é, assim, absolutamente contrário com uma teoria que há anos comprova
né, evidencia isso, de que o enfrentamento reduz a ansiedade. Quer dizer, o que acontece com essas pessoas que persistem numa reação de ansiedade frente às situações sociais se dá exatamente porque elas evitam. Se elas forem submetidas a uma situação de constante e frequente enfrentamento, essa ansiedade vai se reduzir e vai se extinguir Você tá falando com enfrentamento da situação, enfrentamento das situações. Evidentemente que um processo terapêutico tem que fornecer a essa pessoa uma infraestrutura que lhe permita se confrontar com a situação. E daí o trabalho tem que ser feito a nível cognitivo, a nível autonômico e a nível motor. Agora, realmente, as reações, o processo todo que ocorre com uma reação de ansiedade, no caso, com uma pessoa que está diante de um leão, vai ser exatamente o mesmo que ocorre com uma pessoa que está ansiosa, porque ela se sente ameaçada em público, se ela vai dar uma palestra. Quer dizer, aspectos cognitivos estão influenciando também. Então, a questão é que existem influências, quer dizer, essas evidências experimentais que você está colocando, elas só estudam e reforçam a ideia de que existe realmente um processo fisiológico e como ele acontece, mas elas não são suficientes para garantir que a origem disso é uma origem orgânica. Olha, certamente a gente não vai conseguir, já, deixa eu só tentar um aspecto que parece que possa ser uma preocupação de quem esteja em casa e certamente não tenha todos os elementos como vocês têm para essa discussão. Eu diria para nos facilitar nessa questão. É a própria questão do limite e aí é um temor que a gente pode ter, que as pessoas acham, bem, então eu estou doente porque eu tenho medo. Quer dizer, esse é um risco. A gente está falando tanto aqui na questão do medo que você vai achar que... Todos temos o direito de ter medo, afinal de contas. Claro, vai achar, poxa, é doença ou é natural que eu tenha determinados medos? Quer dizer, como que a gente deve fazer em relação a esse pessoal que está nos assistindo aí para não ter esse risco aí? Isso que eu estava dizendo, né? Quer dizer, o medo é uma questão de sobrevivência. Quer dizer, então medo todos nós temos, né? Ela estava com medo agora aqui de perder o tempo, né? Então isso é natural do ser humano, né? Agora, a relação estabelecida com esse medo é que é, do meu ponto de vista, o X da questão. Como colocou ali o Versiani, né? O cachorro pode fugir ou enfrentar, e o homem também, né? Ele pode se relacionar com esse medo que ele sente, fugindo desse medo, né? Evitando o confronto com esse medo. Ou então enfrentando esse medo, né? Numa relação, estabelecendo condições que a Eliane colocou de infraestrutura para poder enfrentar esse medo, né? Se eu tenho que falar para uma plateia de 400 pessoas e tenho medo de fazer isso, eu vou me preparar para isso, eu vou falar para 5 primeiro, vou falar para 10, depois vou falar para 400, e conforme eu vou fazendo isso, chega um dia eu posso estar falando para milhões de pessoas, né? Vai depender da relação que eu estabeleço com isso. Essa é a minha questão fundamental. Que o medo, ele está em relação a alguma coisa, né? E essa relação é que provoca esse medo. Dá para entender? Se você aumenta a proteção familiar, por exemplo, né, a um filho, certamente o medo desse filho vai aumentar, né? Pela incapacidade que ele vai ter de poder exercitar o seu poder de resistência. De enfrentar condições por si só, né, que são amedrontadoras, né? Velha questão da superproteção. Isso, exatamente. Sim, mas no ponto de vista social, aí eu levanto para vocês esse aspecto, evidentemente, a situação social, a existência de um grau forte de violência na sociedade, leva a gente a uma situação que a reação, mais do que individual, deveria ser social para a modificação desse quadro. Mas mesmo assim existe um resquício pessoal, como enfrentar essa situação. Daí eu ter pensado... Posso você vê que a solução a solução dada pela sociedade em relação a esse medo é aumentar o aparato policial, ou seja, aumentar a proteção, né? Aumentando a proteção, segundo esse exemplo que a gente deu da família, aumenta o medo, aumenta a desproteção de quem tem medo, né? A gente passa a ter medo não só dos bandidos, mas da polícia também, né? Por conta essa solução dada. E essa solução dada aumenta a incidência de medo, de violência, de temor, a ponto de se chegar
a ter uma doença social, né? Uma fobia social, a doença do pânico, coisas desse tipo. Sim. Que aí começam a ser conceituadas como doenças específicas. Certo. O Márcio, evidentemente, tem um trabalho mais voltado à questão da doença. Aí, claro que não estou querendo dizer que ele não se preocupa com o social, mas preocupado com a manifestação de uma doença extra questão social. Realmente a questão de tomar cafezinho no bar ultrapassa qualquer limite, né? Ou assinar um cheque ou não na presença de qualquer pessoa ultrapassa qualquer limite da violência social. Agora, aí é que eu lhe coloco a questão, Márcio, mesmo você com essa preocupação, do ponto de vista dessa reação das pessoas que estão, inclusive, nos assistindo, quer dizer, eles correm o risco de entrar numa situação de pânico, ou de vir a ter uma perturbação, isso do seu ponto de vista, por causa dessa constante repetição de medos e mais medos e mais medos? Aí é que está, quer dizer, um dos elementos que favorece, veja bem, Eliane, isso tudo são hipóteses, né? Favorece a hipótese de que nós estamos diante de doenças, são hipóteses, doenças de origem biológica, é o fato, por exemplo, de os estudos epidemiológicos feitos nos Estados Unidos, o maior deles foi feito em 600 americanos, com amostragens de 20 mil pessoas em cada um deles, cidades violentas, cidades não violentas, Baltimore, a mais violenta de todas, a New Haven, a menos violenta de todas, a frequência de doença do pânico e fobia social encontrada nesses 600 foi a mesma, de acordo com aqueles critérios que eu falei rapidamente, não dá para a gente detalhar. Certo, isso é uma evidência indireta de que os fatores externos têm pouca influência nas doenças, entre aspas, a fobia social e a doença do pânico. Em relação ao que a Eliane falou também, em questão da causalidade, é óbvio que a medicina não conhece a etiologia, as causas da absoluta maioria das doenças. O que a medicina conhece é a fisiopatologia. Ninguém sabe, por exemplo, quem vai ter infarto. Um monte de gente faz prova de esforço no cardiologista, sai do cardiologista e morre de infarto na esquina. Quer dizer, o cardiologista não tem como prever quem vai ter infarto. Não se conhece a etiologia da úlcera, não se conhece a etiologia do câncer, não se conhece definitivamente a etiologia de absolutamente quase nada. O fundamental que eu acho para o público é a questão do tratamento. E o tratamento dessas doenças, doença do pânico e fobia social, de acordo com estudos recentes americanos, que inclusive combinam como a Eliane quer, e a gente gostaria de fazer isso no Brasil, não conseguiu até hoje, os estudos mostram que os melhores resultados são obtidos com medicamento mais psicoterapia cognitiva ou comportamental. Agora, os estudos mostram que a psicoterapia comportamental ou cognitiva sem medicamento produzem efeitos intermediários entre o medicamento sozinho e o placebo, que é água com açúcar. Ou seja, o tratamento ideal parece ser a combinação da psicoterapia com o medicamento. Agora, o medicamento parece ser essencial. Posso dar uma acrescentar? Em 30 segundos, Tudo que já bem, está 30 estourado. segundos. Quer dizer, eu acho importante acrescentar que, quer dizer, que em determinados casos, a ausência o medicamento se torna absolutamente irrelevante na recuperação dessas pessoas. Agora, em casos, por exemplo, de fobia social, quer dizer, o medicamento, acredito que ele possa ajudar, e eu acho que existe uma evidência nesse sentido, mas fundamentalmente é importante que o indivíduo possa aprender que ele é capaz de controlar a sua ansiedade, que ele é capaz de enfrentar uma situação. Somente nessa condição ele estará absolutamente livre de criar novamente outros problemas de fundo ansioso. Deixa eu aproveitar, porque eu estou absolutamente estourado aí de tempo, para ter uma certeza em vez de medo, que talvez seja uma mensagem para a gente fechar, que é a certeza que realmente as pessoas têm que fazer alguma coisa, inclusive para a modificação dessa situação de tanto medo na sociedade, para que a gente possa ter, então, uma sociedade com um pouco menos de medo, que certamente será uma sociedade com maior grau de justiça social. Encerramos aqui o Tome Ciência, aguardamos vocês na semana que vem e caso haja alguma sugestão, alguma questão a colocar, fica à disposição a Caixa Postal 3916. Até lá, então.